Atividade 1.6, página 69, apostila São Paulo Faz Escola, nono ano do ensino fundamental. Na atividade 1.6, ele pede para determinar o segmento AB, que é aqui do A até o B. Então, ele quer que a gente encontre quanto que mede tudo isso do A até o B, que representa uma tesoura simples de telhado, né? Como se fosse um desenho de um telhado aqui, e aqui a tesoura cortando aqui o telhado, cada triângulo aqui cortou ao meio. Sabendo que AC do A até o C é igual do B até o C, que é igual a 2,5. Então, aqui ele já deu a dica. Tudo aqui do B até o C é 2,5 e do A até o C, tudo aqui também é 2,5 centímetros, tá? E ele fala que do C até o D é 1,5. Então, essa altura aqui, ele já deu o valor de 1,5. Já facilitou aí pra gente. Ele quer que a gente calcule a medida do A até o B. Então, para calcular a medida do A até o B, a gente tem que saber quanto que vale esse pedacinho aqui primeiro, né? Porque daí depois a gente soma os dois. Para calcular esse pedacinho aqui, a gente pode transformar esse triângulo aqui num triângulo retângulo, sabendo que o 1,5 é um cateto, vou chamar aqui de X outro cateto, e o lado maior sempre a hipotenusa. Então, 2,5 é a hipotenusa, 1,5 é um cateto e o X é o outro cateto. Lembram-se do teorema de Pitágoras? Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Então, vamos lá. Cateto 1,5 ao quadrado, mais o outro cateto que é o X, X ao quadrado, que é igual a hipotenusa ao quadrado, 2,5 elevado ao quadrado. 1,5 elevado ao quadrado é 1,5 vezes 1,5, tá? Vamos ver quanto que vai dar. 1,5 vezes 1,5. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1, 5. Com 2, 7. Mais 1 vezes 5, 5 vezes 1, 1. 5, 5, 7, 5, 12. 225, vou contar duas casinhas e vou pôr a vírgula. 2,25. Então, aqui é 2,25. Mais x ao quadrado é igual a 2,5 ao quadrado. Vai lá, 2,5 vezes 2,5. 5 vezes 5, 25. 10, 11, 12. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 2, 4, com 5. 5, 2 e 6. Conta duas casinhas e põe a vírgula. 6,25. O 2,25 sai daqui e vira, troca o sinal, menos 2,25 lá do outro lado. Então, sobrou aqui, x ao quadrado é igual a R$ 6,25 menos R$ 2,25, vai sobrar quantos reais para mim? Vai sobrar R$ 4,00. Então, x ao quadrado é R$ 4,00. Tiro o 2 lá de cima, do outro lado transforma raiz. Se x é raiz de 4 é 2. Eu achei o valor do x. Então, eu achei o valor aqui, que vale 2. Se aqui vale 2 e aqui vale 2, então o valor do A até o B, do segmento AB, vai ser 2 mais 2, que vai ser 4 centímetros, tá? Tá calculado aí a nossa atividade 1.6. Vamos calcular agora a atividade 1.7. Vamos lá? Na atividade 1.7, ele fala assim, que o arquiteto Marcelo elaborou um esboço do projeto arquitetônico da parte superior da fachada de um edifício, conforme o esquema seguinte. Então, vamos lá. Tem o esquema aqui. Tem um triângulo, retângulo grandão, cateto 2, cateto 2. A hipotenusa a gente não sabe o valor. Então, vamos calcular aqui primeiro quanto que vale daqui até aqui, ó, esse valor todo aqui, que seria a hipotenusa do triângulo grandão. Então, vamos lá, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Temos o cateto aqui 2, o outro cateto 2, 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Eu vou chamar aqui de x, tá? Essa medida inteirona aqui, ó, chamo de x, então é igual a x ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, mais 2 ao quadrado, 4. É igual a x ao quadrado. 4 mais 4, 8. Então, x ao quadrado é 8. Tira esse 2 aqui de cima, que transforma em raiz. X é igual a raiz de 8. Eu não sei qual que é o valor da raiz de 8, mas eu sei que raiz de 8 é
4 vezes 2, né? Se eu sei que raiz de 8 é 4 vezes 2, então eu vou dar uma raiz para o 4 e eu vou dar uma raiz para o 2. Raiz de 4 eu sei quanto que é 2. Então ficou 2 raiz de 2. A raiz de 2 eu não sei, então fica na raiz. Eu achei esse valor de x, é 2 raiz de 2. Então ele inteiro é 2 raiz de 2. E só um pedacinho dele, só metade. Só metade, quanto será que vale? Eu vou ter que dividir o 2 raiz de 2, eu vou ter que dividir por 2 para eu saber a metade. Então, a metade dele vale, 2 dividido por 2 dá 1, né? 1. A metade dele vale raiz de 2. Então, eu sei que o n vale raiz de 2. E o m também, né? Cada pedacinho aqui é raiz de 2, ele todo é 2 raiz de 2. Agora, eu vou conseguir achar o quê? A altura dessa fachada. Esse H aqui, ó. Por que que agora eu consigo? Porque agora eu tenho aqui um cateto que vale raiz de 2 e a hipotenusa aqui que vale 2. E agora eu quero achar esse H. Eu tenho um cateto e uma hipotenusa. Vamos fazer o cálculo? Deixa eu trazer a folhinha aqui para cá para o meio. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Catetos eu tenho raiz de 2 e H, né? Porque aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Então, eu tenho raiz de 2 ao quadrado, que é um cateto, mais o H ao quadrado, que é o outro cateto. E a hipotenusa é aqui ao lado maior, é 2. 2 ao quadrado. É só substituir aqui na fórmula do Teorema de Pitágoras, tá? Raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado é a raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. E raiz de 4 é 2. Mais h ao quadrado, que é igual a 2 elevado ao quadrado, 4. Esse 2 que está aqui, sai daqui e vira menos 2 lá do outro lado do igual. H ao quadrado é igual a 2, né? 4 menos 2 dá 2. Tira esse 2 aqui do expoente e transforma em raiz. Eu achei a altura. A altura é a raiz de 2. Coincidência, o lado n é raiz de 2 e a altura também é raiz de 2, ó. Então, eles são iguais as medidas. A altura também é raiz de 2. Já tem a resposta aqui da altura. Agora, ele quer saber qual é a medida da largura da fachada do edifício. A gente já calculou, né? Foi a primeira coisa que a gente calculou. Essa largura toda aqui, ó. Que é o quê? O 2 raiz de 2. Já tá lá, né? 2 raiz de 2, a largura inteira. E agora, no final, ele pede qual é a área total da fachada. Temos que saber o que? A área do triângulo. Fórmula da área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. É a fórmula da área do triângulo. A base a gente já tem. 2 raiz de 2. 2 raiz de 2. Vezes a altura. A altura a gente também tem. Raiz de 2. Fórmula, divide por 2. Então, é 2 raiz de 2 vezes raiz de 2 dividido por 2. 2 raiz de 2 vezes raiz de 2 vai ser 2 raiz de 4, né? Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. E aqui embaixo temos que dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Vai ficar 1, 1. O que sobrou? Raiz de 4. A raiz de 4 é 2. Então, já descobrimos que a área do triângulo é igual a 2. Aqui é a resposta da C. A área é igual a 2 o quê? Se for em centímetros, é metros, né? Metros quadrados. Se fosse em centímetros, era em centímetros quadrados. Como é em metros quadrados. Tá ok?